Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui, né? Já vamos começar. Amém. Amém, amados. Vamos estar orando. Pai querido, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, nesse momento que nós estaremos declarando, Pai querido, sobre a Tua palavra e declarando, Senhor, as verdades do Teu reino, e declarando, Senhor, as maravilhas do Teu amor, as maravilhas, Senhor, daquilo que o Senhor tem trazido para nós. Queremos, Senhor, realmente aprendermos hoje com Raabe, Senhor, Tua serva, e aprendemos, ó Pai querido, como que nesses dias nós iremos nos posicionar, que a Tua palavra seja rica em nós e que, acima de tudo, Senhor, seja trazido à existência. Pai querido, nesse elemento profético e nessa declaração profética que nós, como igreja, estamos fazendo nessa mudança de calendário, nesse ciclo, nesse renovar, Senhor, o Senhor venha trazer para nós a manifestação da Tua graça, do Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? Seguindo, eu gostaria que só que alguém pudesse falar do som. Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Ivan. Alguém só falar do som. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? E todas as vezes a minha dificuldade é com o som aqui. O áudio, né? O áudio. Sim, ok. O som está bom. Vamos lá, então. Amado, nós estamos nessa série e eu estou num conflito porque ontem eu terminei um estudo sobre o Afeganistão e o 11 de setembro, e a minha vontade é de fazê-lo, mas, ao mesmo tempo, Deus tem me trazido alguns personagens para seguir esses ensinos, né? Que na falta de tantos heróis, né? Que nós estamos vivendo nesse momento, e a igreja precisa de valores, então nós estamos aprendendo com eles. Mas quem sabe a gente faz um aulão extra em 1 hora, ou então eu intercalo, porque é um momento geopolítico muito interessante, e talvez que a gente precisava estar compreendendo. Não só a questão política, gente, mas a questão também cristã, porque o Afeganistão ele vai estar se unindo provavelmente com o Irã, e na base xiita, né? Porque tem o Islã é dividido, os xiitas que estão no poder através dos remanescentes dos ISIS, né? E aí o Afeganistão tem um papel importante, como não é tão importante como será o Irã, tá? Então eu ainda não desisti da frase que eu disse lá atrás, né? Alguns anos ou alguns meses, né? Que o Irã ainda é o papel mais importante nessa questão geopolítica. Mas eu vou ver como é que eu faço, se de repente a gente intercala, né? Tá? Alguma situação para nós fazermos. Alguém está sugerindo uma quinta-feira à noite, quem sabe? Nós vamos estudar, e aí a gente avisaria toda a igreja. Ontem eu mostrei, o Augusto estava na reunião do jovem, eu mostrei para ele como é que eu fiz a montagem do mapa, ele até ficou impressionado porque deu um trabalho, porque é interessante você olhar para o mapa e você entender o que é e quem está próximo de quem e por que está essa questão. E a briga vai ser pelo Oceano Índico, né? Interessante, amado, porque sempre a disputa é pelas rotas, né, do comércio, o Oceano Mediterrâneo, o Oceano Índico, o Atlântico, o Canal de Suez, que vai unir, né, tudo mais. Então, o mundo sempre teve em torno dessa situação. Outra coisa interessantíssima, né, é que esse é um ano de uma promessa de reconstrução. E se você for olhar no mapa, a tribo de Gad, que estava no meio de Israel, depois ela se desloca hoje, nos dias atuais, para Tel Aviv, que é no Mediterrâneo e que é hoje a grande bolsa de valores. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a nossa proposta. Tá? Sentimento no alimento, Raabe. Guardem essa frase, amado. A graça que aposta em pessoas marginalizadas. Nós nunca entenderemos no racional a dimensão e a profundidade da graça de Deus. A verdade é esta, tá?
a graça de Deus que vai buscar N pessoas, a graça de Deus que vai capacitar homens, como domingo que vem nós vamos estudar a vida de um personagem que tinha todas as suas limitações físicas, né? Aqui talvez nós poderíamos colocar uma limitação de caráter, né? Enfim, nós vamos aprendendo hoje com essa frase que nós vamos também falar nos próximos personagens, que é a graça apostando em pessoas que talvez a sociedade não dê crédito, não daria crédito, né? Então, para nós entendermos aqui, amado, é muito importante isso. Você tem Raabe, né, que é a pessoa que vai ser restaurada. Tá? Raabe, ao entrar em contato com a nação judaica, isso pós Jericó, tá? Ela vai conhecer um personagem chamado Salmão, que é Salmão, não é salmão do peixe, não, é Salmão. E esse personagem, ele é um príncipe de uma das tribos, né, da tribo de Judá, isso é muito importante, né? E eles se casam, e ao casar, eles vão gerar quem? Vão gerar Boaz. Boaz vai conhecer Ruth, e Ruth vai gerar, Boaz e Ruth vão gerar Obed, desculpa. Obed vai gerar Jessé. Jessé vai gerar Davi. E dessa linhagem vai vir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um quadro que você precisa entendê-lo, tá? Tudo começa com uma mulher que não seria aceita em nenhum sentido, não só por ser uma estrangeira, mas por ser uma prostituta. Tá? Então, ela tinha aí esses conflitos, né? Que poderiam ser barreiras tremendas contra a vida dela. Mas a graça faz isso, gente. A graça, ela tira eu e você do lamaçal do pecado, das acusações da nossa alma, do diabo, demônios, pessoas e tudo mais, e nos coloca numa nova estrutura, numa nova linhagem. Quem viu o videozinho que a pastora fez, aliás, ficou muito bonito, né? Que é aquela questão, né, que nesse ano as nossas máscaras sejam de fantasia, né, que o nosso distanciamento. Eu sei, amado, que todo cuidado ainda nós precisaremos ter e continuaremos tendo. Mas aquilo assim é algo que nós desejamos e que nós queremos. Então, esse é um desafio, você olhar para a graça, não importando o seu histórico, mas sabendo que acima do teu histórico, acima das crises, acima das acusações, acima do que você quiser estabelecer, está a graça que pode te colocar ou te conectar no novo de Deus. Essa conexão, amado, eu creio que é uma das palavras, junto com o posicionamento que Deus tem ministrado na minha vida, né? A questão de você trabalhar o posicionamento que nos levará a conexões. Então, guarde essas duas palavras. Posicionamento é uma palavra que eu já venho falando há anos, tá? Posicionamento não importa o lugar, tá? Eu já falei, se lembra, José estava próximo do pecado e Davi longe do pecado. Posicionamento é de dentro para fora. Mas uma das coisas que Deus tem me falado, amado, que esse será um ano não apenas daquilo que nós já temos falado, tá? De reconstrução, né? Que nós estamos nos baseado na vida de Neemias, né? Ok? Mas principalmente numa questão muito séria para nós, que é as conexões. Nós precisaremos estudar um pouco isso e pensar um pouco nisso. Então, o despertar da fé gera uma ancestral inesperada, que é Raabe. Raabe é mencionada 8 vezes na Bíblia, 5 delas como a prostituta Raabe. Então, realmente, ela era conhecida, os autores bíblicos relatam esse passado dela, não no sentido pejorativo, no sentido de desprezo, não é nem um bullying, né? Mas talvez para que eu e você possamos sempre entender e identificar da onde que Deus a tirou e aonde Deus a colocou. A Raabe é essa pessoa que é citada todas essas vezes. Então, seria difícil imaginar que uma prostituta cananita, ela era da região de Canaã, moradora de Jericó, né, uma cidade inimiga, se tornaria membro do povo de Deus e ancestral do Messias. Mas foi exatamente o que aconteceu naquele quadro que eu mostrei lá, que nós chamamos de genealogia, né? Aquele quadro eu tentei fazer, é claro que a partir de Obed eu pulo gerações, para você, eu me baseei em Mateus, né, no livro de Mateus.
mas com aqueles homenzinhos lá que eu coloquei, aquela mulher, a gente consegue talvez visualizando, entender esse ciclo, né, da genealogia até chegar em Jesus. Então é exatamente isso. Aos olhos humanos seria impossível você imaginar qualquer plano e propósito para a vida de Raabe, mas teve. Agora é importante, gente, e aí, o que eu quero que nós prestemos atenção? Não que daqui não foi importante a minha fala, mas daqui em diante a minha verbalização vai centrar no posicionamento e na conexão, posicionamento e conexão que Raabe faz, tá? Porque ela não apenas acreditou, ela tomou um posicionamento e ela fez uma conexão entre ela e a família dela. Tá? Então é muito importante você prestar atenção nessas conexões aqui. Raabe é triplamente marginalizada em sua história. Uma prostituta em sua cidade, uma estrangeira para Israel e uma mulher. Então, ela, mulher, no conceito israelita, né, desse período, tá? Mulher prostituta e mulher estrangeira. Mas a sua hospitalidade foi um sinal interno de transformação em declarações e ações. É muito importante isso, amado, porque posicionamento é você colocar em ação as suas declarações. Muitas pessoas perguntam, pastor, por que o senhor fala tanto em posicionamento? Porque é gerar ou operacionalizar, tá? Ou é você criar um modus operandi das suas declarações. Se você declara que o Senhor é Senhor da tua vida, se você declara que Deus é o teu guardião, se você declara que você é filho de Deus, ou seja, você está conectado, a palavra conexão, conectado aos valores do reino de Deus, automaticamente as tuas declarações deveriam gerar em você ações que deveriam mostrar isso. Então, Raabe, ela não apenas hospedou, é isso que você vai aprender aqui nos próximos slides, mas ela se posicionou e ela fez uma conexão. Tá? O sinal só tem sentido, amado, para aqueles que têm uma aliança. Talvez alguns israelitas ou egípcios até viram, eles poderiam até ter comentado, olha que maluquice aquele povo, todos eles estão manchando as suas portas com sangue, ou de vermelho, entendeu? Então, assim, o sinal que acontece lá no Êxodo, meu amado, só teve sentido para aqueles que acreditaram. É a mesma configuração espiritual do óleo. O óleo não é mágico, vai ser entregue hoje. O óleo não é mágico. O óleo tem a ver com esse momento de posicionamento, conexão e reconstrução. Tá? Por isso, aquela imagem do slide, né, final, aquela última imagem, que é as duas últimas, né, mas eu acho que é a antepenúltima, né, que é algumas máquinas construindo uma casa. Aquilo lá vai ser a logomarca deste ano, reconstrução. Tá? Então, o óleo ele só vai ter sinal para aqueles que tomaram um posicionamento profético. Tá? Claro que eu não estou mandando você ungir o IPVA do teu carro, que não está pago. Eu sempre falo isso, por mais que você dê risada. Mas o convite não é mistificar. O convite é quando você ungir o umbral da sua casa ou ungir alguma situação, você declarar, Senhor, isso aqui para mim é algo externo do que internamente é algo que eu creio, é a minha conexão com os valores do reino de Deus. Então, tanto aquela corda pendurada, vamos colocar assim, aquela cordinha pendurada na janela de Raabe, só teria sentido e só teve sentido para Raabe, né? Não teve sentido para o povo. Da mesma questão, a marca nos umbrais das portas, né? E eu repito, talvez muitos soldados egípcios, na troca de turno ou na conversão, os caras estão malucos, hoje todo mundo está pintando a casa de vermelho. Tá? Então, essa é uma questão de posicionamento e conexão. Então, quando nós entregamos o óleo hoje, e nesse vídeo que a pastora fez, fantástico, 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 eu mesmo achei que ficou muito bonito, né? É um ato profético de conexão, posicionamento e conexão, tá? Então, mesmo no pecado, sua mente estava sensível à influência do Espírito Santo, ao reconhecer que o Deus de israelita era diferente dos demais deuses. Aqui começa o processo de conversão, tá, amado? Porque ela relata aos espias:
tá? Eu ouvi falar e eu acreditei no que eu ouvi falar. Há duas coisas que nós precisamos chamar a atenção aqui. Primeiro, o Mar Vermelho, a abertura, o processo do mar, é claro que estava muito distante, né, de Raabe, mas o Jordão não, amado, o Jordão não. E é interessante isso que às vezes passa batido. Eles atravessaram o Jordão no período de cheias, tá? Então é possível, eu já li muitos comentários, ou comentaristas, teólogos que pesquisaram, tá, em Tel Aviv, pesquisaram em manuscritos, ali na Inglaterra tem muito texto, tá, no Museu Britânico, ligado à teologia, e tem outros museus particulares ligados a pessoas que recuperaram muitas coisas, assim, da, da questão, né, dos que os cruzados pegaram. Enfim, presta atenção nisso. Havia uma expectativa de que a própria enchente do Jordão pudesse atrasar ou impedir a passagem desse povo. Como nós não estamos estudando, tá? E é interessante, Deus não me orientou a estudar a vida de Josué, que nós teríamos que aprender muito com ele. E aí eu colocaria no mapa aonde foi a travessia, né? Onde todo mundo entende onde foi a travessia do Jordão. E foi exatamente o pior lugar. Então, tudo isso foi para Raabe um sinal. Então, Raabe ouviu falar e Raabe tomou posse naquilo que ela ouviu falar. E isto é importante para a minha vida e para a sua vida. A imagem de cima seria a configuração de Moisés, né? E a imagem de baixo seria o sacerdócio, porque embaixo, quem abre é a arca. Quem abre é a arca, o Rio Jordão, né? Então, assim, com certeza, essas manifestações poderosas do Deus dos israelitas causaram profundo impacto na mente dessa prostituta. Então, a mentalidade de Raabe, né, ela começa a ser transformada a partir das informações. Ela acreditou nas informações, ela creu nas informações e ela tomou posse dessas informações. Então, talvez seja aqui, amado, uma questão tremenda para a minha vida e para a sua vida. Quando eu e a Ângela estávamos enchendo o frasquinho de óleo, ela praticamente faz tudo sozinha, mas quando eu vi ela preenchendo o frasquinho, ela faz não porque eu não quero ajudá-la, tá, amado? Porque é um entendimento que eu tenho da parte de Deus, tá? Então, assim, aí eu passei lá, parei, estendi as mãos, e a minha oração foi essa: Senhor, pode ser apenas um frasquinho de óleo, mas muitos dos teus filhos, eu espero que a maioria, muitos dos teus filhos vão acreditar no profético. E eles levarão esse óleo para suas casas, para os seus serviços, para onde for. E eles irão ungir, tá? Eles irão ungir, crendo na palavra profética. Então, Deus, tenha misericórdia e opere através da fé, porque é o que aconteceu com Raabe. A conversão de Raabe foi num processo de crer. Ela ouviu, ela tomou conhecimento e ela falou: não, eu creio nisso, eu creio nesse Deus, tá? E eu soube. É claro que a fama do que aconteceu no Egito já tinha se espalhado, tá? Então nós temos duas probabilidades, tanto a questão do Egito quanto a questão pontual agora, tá? Então é uma questão de posicionamento, é uma questão de avanço, é uma questão de conexão. Então, de novo, guarde essa palavra, 2022, né? Posicionamento e conexões. Deus vai nos levar a um posicionamento e Deus vai nos levar a conexões, né? Então, enquanto o medo paralisava o povo, ela acreditou no livramento que ouvira do Deus daquele povo e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha só, amado, presta bem atenção nessa frase. Eu fui estudar esse verbo, que é o didome, né? A palavra didome, dar. Esse verbo, meu, no original, significa o seguinte: Deus, na sua existência, já tinha reservado essa bênção e essa promessa para a tua vida. Então, olha que coisa tremenda isso. O que ela estava dizendo: olha, eu não vou discutir, eu não vou brigar com o seu Deus. Pelo contrário, eu quero fazer parte disso, porque eu sei que essas terras todas, na qual vocês estão avançando, Deus deu para vocês. Olha que começa, olha que convicção. Você pegando o óleo e dizendo: Senhor, estou ungindo a minha casa, porque o Senhor me deu, mesmo que seja uma casa alugada, o Senhor me deu aqui como lugar de proteção. Mas se eu fosse você, colocava o óleo e passava duas vezes na pontinha do dedinho: Senhor, e eu quero tomar posse de uma casa própria, né?
chega no teu serviço, no seu negócio, né, não é para derramar o óleo, gente, é só ungir a pontinha dos dedos, é o ato que é profético. E você vai ungir os teus negócios e dizer, Senhor, eu declaro bênção e prosperidade. Tá? Você pode ungir a cama do teu filho, Senhor, ou dos teus filhos, e dizer, Senhor, eu declaro sobre eles a possessão eterna. É isso que fez Raabe. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos. Porque quando Deus age com autoridade, meu amado, entenda bem, as pessoas ficam impressionadas. As pessoas ficam impressionadas. Ainda ontem, eu vi um comentário, né? Ó, pastor, o senhor livrou, né, as pessoas aqui de um acidente, né? Que é aquele fato onde me incomodou e eu fui lá, já contei para vocês, está na hora do almoço, depois que ele saiu, a parede caiu. Amado, é essa fama que eu quero que se espalhe ali no meio, né, da onde nós estamos. Essa igreja é séria, o pastor dessa igreja é sério, as pessoas que frequentam aqui são pessoas sérias, alinhadas ao projeto de Deus. Então, meu amado, ousadias e a base correta, tá? Sandra Estica, fala para o teu filhão, Augusto, que esse deu trabalho. Se ele quiser, a gente conversa, tá? Então, ousadia da fé. Olha, a fé em movimento, gente. Parece uma questão reator atômico, né? Mas vamos lá. É que eu me empolgo com esses meus novos brinquedinhos que dá trabalho. Vamos lá. Assertividade e firmeza. Amado, primeiro ponto da fé de Rabi, que assim como useis de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a minha casa dos meus pais. Amado, preste atenção nisso. Ela não falou, oh, me livra, eu quero viver. Não. Assim como eu estou ajudando, assim como eu estou sendo misericordiosa com você, porque tem uma questão aí que muitas pessoas questionam, né? Que ela mente. Ah, mas Raabe mentiu. Não. E aí nós não vamos entrar na questão da ética cristã, porque quando o missionário entra numa nação para evangelizar, ó, muitos cristãos no Afeganistão estão mentindo. Então, isso é uma ética cristã, não vamos entrar aqui. O fato é que ela foi assertiva e foi firme. Ela não falou, ah, quem sabe, talvez, tomara, olha, eu espero. E aqui me lembra sempre o quadro, amado de Bartimeu, que eu cito trocentas vezes, tá, na igreja. Que Bartimeu, ele foi muito claro, ele foi assertivo. Eu quero ver, eu quero enxergar. Então, meu amado, antes de entrar no outro ponto, seja assertivo e firme nesse ano. Senhor, me abençoe. Não, Deus, me abençoe no meu casamento, me abençoe nas 3 áreas que nós estamos profetizando, na minha vida afetiva, abençoe na minha vida profissional e abençoe, Senhor, na minha vida espiritual. Seja assertivo. Ai, Deus, que o meu escritório, sabe, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Não, Deus, prospere o lugar aonde eu estou, aonde a tua palavra diz que é onde que eu colocar a planta dos meus pés. Você não precisa tirar o sapato, não, mas como ato profético, se você quiser, tira. E, pô, Deus está aqui, ó. Eu creio tanto que eu estou pisando descalço aqui para dizer, Senhor, eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu tomo posse naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ah, o Augusto está aí? Thank you. Valeu. Augusto, isso aqui é muito bacana, hein, cara? Ó, deu trabalho para fazer essas bolinhas aí, se mexer. Mas voltando aqui, por favor, Silas. Intercessão. Que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe. Meu amado, ela se torna uma intercessora. Tá? Ela foi assertiva, ela foi firme e ela fala, Deus, eu vou orar pela minha empresa, eu vou orar pela minha vida afetiva, eu vou orar pela minha vida espiritual, eu vou orar pela minha casa, eu vou orar pelos meus filhos. Meu amado, até hoje eu oro pela Khadija, o marido, eu oro pelo Malik, para quem vai ser a esposa do Malik, né? Meu coração quer uma coisa, mas infelizmente não é eu que decido. Mas eu oro para que Deus dê graça, sabedoria, discernimento, orientação, misericórdia. Para quem não sabe, a minha oração para Deus é essa. Eu vou confessar aqui uma coisa romântica. Lá na igreja eu falo, Deus, eu nunca pensei em escolher a Ângela, porque como Deus trabalhou, né, a Ângela não era para estar
no curso de psicologia, era para estar em outro lugar, acho que ela, não sei se vocês já ouviram o testemunho nosso, enfim, ela apareceu lá, né, quase uma semana depois começou as aulas, né? E eu não escolhi a Ângela, mas eu sei que Deus escolheu. Eu achei ela linda, maravilhosa, mas eu sei que Deus escolheu. E hoje, durante todos esses 35 anos, quase 36 anos, amado, eu falo, Deus, eu não teria condições de escolher coisa melhor. Com todas as falas que nós temos, que ela tem, que eu tenho. Tá? Então, eu intercedo assim, Deus, do mesmo jeito que eu escolhi, que o Senhor escolheu para mim, escolha para o meu filho também, em nome de Jesus. Esperança de vida, de que livrareis a nossa vida da morte. Olha só que coisa tremenda. Ela falou, Deus, eu quero ser... ela foi assertiva, ela intercedeu e ela falou mais. Tá? Que livrareis a nossa vida da morte. Porque ela sabia, olha só, ela sabia que aquela cidade inteira, talvez por causa da zombaria, talvez por causa dos bullying que eles ficaram fazendo em cima do muro, ou seus trouxas, eu sei lá o que eles ficavam falando. Enfim, o que ela faz? Ela fala, eu sei que essa cidade está condenada, mas o meu clamor está aqui. Então é a resposta. E aí eu acho tremenda a resposta dele. Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Mas essa resposta, ela é condicional. Como as promessas de Deuteronômio 28, elas também são promessas condicionadas. Existem promessas incondicionais, o sol nasce para todos. Mas existem promessas condicionadas. Se propuserdes no vosso coração ser fiel aqui e ser fiel ali, eu te abençoarei. Aí vem as promessas que o Senhor coloca. Então, os espias israelitas definiram as condições. Isso é muito importante, amado. Quais foram as condições? Primeiro, se vindo nós a terra, não atares esse cordão de fio de escarlate para a janela por onde fizeres descer, ou seja, aí a nossa aliança não tem nada a ver contigo. Toda aliança precisa de um sinal. Toda aliança precisa de uma marca. A minha aliança e a sua aliança no mundo espiritual tem a marca do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então, eu e você precisamos entender isso. Há uma marca espiritual, de um contrato espiritual, de um documento espiritual. Por isso a palavra tetelestai, tá? A palavra tetelestai é pagar uma promessa, mas é rasgar uma nota promissória antiga, ou fazer uma nota promissória perder a validade. Tetelestai, qual foi, aonde aparece essa palavra? Lá na cruz, quando Jesus fala, né? Pai, nas suas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, tetelestai, está consumado, né? Que foi traduzido, está consumado. Mas não é só estar consumado, meu amado. Ele fala, Pai, nesse momento, porque a partir dali ele vai visitar o lugar onde tem todas as informações satânicas, né? Nós um dia podemos estudar mais detalhe, isso que Paulo vai explicar em Coríntios. Ele desce nas regiões e ali ele tira a chave da morte. A chave da morte. A morte é uma pessoa, tá, gente? A morte é um anjo. Nós podemos depois, um dia, conversar sobre isso. Ele tira a chave e, com isso, ele começa a abrir, né, para que o Silas saia, para que a Monte Hebron saia e dizer, olha, eles vão sair porque lá em 2000 essas pessoas estarão firmes com a minha palavra. Essas pessoas estarão se posicionando na minha palavra. Então, meu amado, eu oro para que esse tetelestai alcance a vida dos meus filhos, alcance a vida dos seus filhos, alcance cada filho de Deus que congregue a Monte Hebron. E a segunda condição, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e teu pai. Veja só, olha o grupo de pessoas que ficaram naquela casinha lá, amado. A bênção, ela foi aberta. A bênção, ela foi estendida. Então, eu e você temos legalidade, sim, de abençoarmos a nossa geração. O legado que Deus estabeleceu sobre a vida de Raabe é para a geração. Se você não conseguiu ver o primeiro slide, pois você volte e veja toda aquela genealogia que eu apresento lá, até chegarmos em Jesus. Então, a história de Raabe é contada naquele primeiro, no segundo slide, né? A história de Raabe é contada naquele segundo slide. Então, olha para aquilo lá com mais atenção. Então, interessante que, olha o que eles falam. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família. Tá? Agora, mas você já pensou em Raabe, a família sabendo que ela é prostituta? Chegando, pai, esse exército que está aí fora, que está todo mundo zombando, ou então, porque isso aconteceu um pouquinho antes da marcha, né? Então, imagine antes, chegando assim, olha,
venham para minha casa. Tá? Então, nós não sabemos se eles entraram antes, talvez eles tenham entrado até quando eles viram o povo marchando. E eles falaram, nossa, a Raabe falou mesmo que esse povo iria destruir. Agora, nós vamos lá, minha filha prostituta, que vergonha que eu tenho dela. Quantas coisas poderiam ter passado no coração dos familiares? Tá? Nós não temos nenhum relato do que aconteceu com os familiares, tá, gente? A Bíblia não relata. Mas a probabilidade é muito grande que eles estavam lá e estiveram lá sim, porque em nenhum momento Rabi demonstra, né, depois no outro percurso, uma tristeza. Olha, agora que eu estou casado com um príncipe, ela casa com Salomão, um príncipe da tribo de Judá, olha só onde que ela vai entrar, né? Então, todo o histórico dela ali, mas fé, atitude, conexão. Então, veja só, posicionamento, o teu posicionamento é, coloque esse cordão. Conexão, todos da tua casa serão abençoados. Posicionamento e conexão é o que nós teremos para 2022. Nós vamos reconstruir com posicionamento e conexões. A minha e a sua reconstrução irá atingir os seus em nome de Jesus. Por isso que o diabo tenta assustar as pessoas com gripes, com notícias falsas, com medos, enfermidade. E, amado, preste atenção que Deus tem me levado a levantar um clamor com respeito às crianças, que é a próxima geração. Crianças abaixo de 14 anos, que é 13 a emancipação, de 13 anos para baixo, parece que é um ataque demoníaco, tá, contra essas vidas, porque é a próxima geração. A mata está dando interferência. Olha só, o negócio é tão espiritual. Em nome de Jesus está repreendido. Então, assim, parece que é um ataque com relação à próxima geração que vai tomar conta e se posicionar. Então, eu e você, para que ele se posicione, nós precisamos primeiro se posicionar e depois exercermos a nossa conexão através de intercessão, como Raabe fez aqui, tá? Então, os israelitas também ficaram impressionados com a fé de Raabe, né? Quando eles viram, né, a única casa de pé em meio às ruínas, souberam que Jeová estava com aquela mulher. Ali estava uma obra de engenhosa, milimetramente calculada. Amado, foi uma obra de engenheiro aquilo lá. Todo o muro cai, depois eu vou mostrar uma outra imagem, um desenho, é claro. Ninguém fotografou, mas somente a casa, um judeu, né, que retrata esse quadro, ele faz um desenho. Então, todo o muro caindo, né, e somente a casa. Aqui eu quis mostrar todo o muro caindo. O muro começa a cair, desabar, e o muro cai realmente assim como uma implosão, né, facilitando inclusive a entrada, né, dos israelitas para o combate, né? Então, assim, foi uma obra calculada. Eu gostei muito de um rabino que ele coloca assim: veio um anjo engenheiro, calculou milimetramente aonde seriam colocados, né, as dinamites para implodir, e tudo cai e só fica aquela casa em pé, né? Quem é engenheiro, não sei se o Juliano Soares está aqui, ele saberia melhor dizer que é possível você fazer esse cálculo, derrubar. Ainda corre-se o risco, né, de alguns trincos, né, ou do cálculo sair errado. Mas nesse caso aqui saiu um cálculo perfeitíssimo, perfeitíssimo, né? Então, a história de Raabe não acaba com a preservação de sua vida, pois Deus deu a Raabe o que ela provavelmente jamais teria sonhado, que além de romper com o seu passado, a faz entrar no novo de Deus, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amado, esse é um versículo que eu convido você a colocar para esse ano de 2022, que nós vamos entrar em dezembro, no calendário gregoriano, mas entramos terça-feira, no ano 5.782, tá? Creia nisso, meu amado, que o teu posicionamento e as tuas conexões vão te levar a receber essa promessa de Deus. Eu acho valiosíssima, né, esse pensamento paulino, essa verdade que Paulo expressa para nós, né? Aquilo que nós, olha, gente, abundantemente mais. A palavra abundantemente aparece pouquíssimas vezes, e uma das vezes que aparece, deixo-vos a minha vida dou abundantemente.
tá? Então, é Jesus que usa essa palavra geralmente nos evangelhos abundantemente, que é uma palavra que diz assim, muito mais do que você possa imaginar, muito mais do que você esteja pensando. Então, Deus decidiu transformar Raabe de prostituta em uma princesa e preparou para ela um abençoado príncipe e uma transmissão geracional, além de qualquer sonho. Salmão, filho de Naasson, o líder da tribo de Judá. E como eu disse para vocês naquele segundo slide lá, amém, Andressa, amém, Rosana, todo mundo tomando posse, amém, 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 amém. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, mas amém, tá? Então, assim, todas as situações, né, naquele segundo slide, que eu deveria colocar toda a genealogia, mas essa é muito grande. Eu pulei, mas é interessante esse cidadão aqui, ó, Nazon. Ele era um dos líderes que praticamente saiu adolescente do Egito, ele cresce no meio do deserto, e ele é uma das pessoas que vai tomar um posicionamento ao lado de Josué e Caleb. A história dele não para, segue, tá? Mas Deus, e principalmente a questão da conquista, né? Nós vamos estudar um personagem semana que vem, que vai ser no mesmo período de Nazum, né? E é muito interessante isso, amado. Então, vamos lá aqui, ó. Tá? Aqui eu encurtei, né, para você. Então, isso aqui é importante, ó. Tá? Salmão casa com Raabe, que gera Boaz, Boaz de Ruth, né? E aí vai vir as gerações. Então, eu parei em Boaz, tá? Penso que Boaz revelara claramente que recebeu de seus pais, especialmente com sua mãe. Para quem chegou atrasado, no segundo slide do estudo, eu vou até Jesus, tá? Então, esse quadro eu parei em Boaz. Aliás, nem ia colocar Ruth, mas só para você entender. Então, talvez, amado, quando você lê a vida de Boaz, você fala, nossa, que homem, né? Que coração, que atitude graciosa que ele teve com Ruth. Até que ponto isso não foi uma influência de Raabe? E Raabe dizendo, meu filho, Boaz, a sua mamãe, se não fosse o seu Deus, o nosso Deus, tá? Se não fosse o nosso Deus, a sua mãe estaria morta. Tá? A sua mãe não era uma pessoa, talvez ela não tenha falado do passado, mas talvez ela poderia falar, eu era uma pessoa de Canaã, cananita. Eu morava numa cidade que foi totalmente destruída, mas eu acreditei no Deus. E é interessante, amado, que a mesma frase que Ruth vai usar para a sua sogra, né? O teu Deus é o meu Deus, que é o que Raabe fala para os espias. O teu Deus, eu quero que seja o meu Deus. O teu Deus está acima, vê lá no texto, né, que nós lemos em Josué. O teu Deus está acima dos outros deuses, que é quase a mesma coisa. Então, é interessantíssimo essa questão aí que é apresentada, né? Então, sua decisão por Yahvé e sua firme fé produziram transformações estruturais profundas em sua constituição, reconstruindo sua feminilidade e principalmente sua bem-sucedida maternidade. Porque se ela tivesse gerado um filho naquela época, ia ser um bastardo. E é uma maldição sobre o filho bastardo. Então, quando Salmão entra na vida de Raabe, ele entra, tá, como alguém que vai resgatar, né, uma mulher que não tinha herança no povo, e o filho dele vai repetir a mesma história. Amado, eu sei que o tempo não dá, mas se eu gostaria de aprofundar nessa graça geracional que nós temos aqui. Porque o mesmo desempenho que o pai tem, o filho vai ter. E a mesma história da mãe se repete na nora ou na esposa de Boaz. Eu creio tanto nisso que essa tem sido a minha oração sobre a vida dos meus filhos. Que eu possa deixar uma herança, né, e todas as configurações de maldições hereditárias que não vêm de Deus sejam quebradas. Essa tem sido a minha oração. Mas eu quero que você guarde isso. O coração de Salmão e o coração de Boaz, a vida de Raabe e a vida de Ruth. Então, eu repito o que eu já disse. Quem sabe, Boaz, ao olhar para Ruth, não lembra da história de misericórdia que Deus teve para com a mãe dele, e ele fala, eu também vou agir de misericórdia com essa mulher aqui. Então, isso é muito interessante. O sinal usado, que era o fio de escarlate, atado na janela da sua casa, permitiu que toda a família fosse salva. O cordão vermelho lembra
Então, lembra-nos do sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Tá? Aquela gota de sangue descendo assim, formando, tá? Quase que uma analogia, né? Ou um paralelo, né? Estético, né? Da imagem da corda de escarlate ou do fio de escarlate, né? E é interessante isso. E é esse fiozinho de sangue, né, que nos purifica de todo o pecado, que é o sangue, não é a quantidade do sangue que foi derramado. Por isso, quando você vê em algumas situações de filme dos antigos, uma aliança era feita só com a perfuração de um dedinho assim, né, e uma gotinha de sangue já fazia todo um contrato, né? Não é a quantidade de sangue que é derramado, mas é o símbolo do que é derramado e a configuração espiritual. Isso que nós precisamos entender. E aqui está o desenho que eu te falei, amados. É um desenho de um judeu, tá? Ele não é messiânico, tá? Mas ele tentou retratar, e ele é um engenheiro, e ele é de Tel Aviv, e ele tentou retratar exatamente como que foi calculado a queda dos muros de Jericó e como que foi preservado somente a casa de Raabe. E talvez é isso que o próprio povo, como eu disse, e alguns rabinos colocam assim, o povo, ao ver que aquela única casa, porque a casa dela ficava nas muralhas. Amada, isso não era um privilégio, isso era marginalização. Desculpe o paralelo que eu vou fazer. Nas cidades lá antigas do Paraná, a zona de prostituição não era na cidade, era fora da cidade, nas periferias da cidade, entendeu? Então, assim, ali era uma questão muito clara, que ela estava num lugar ruim, tá? Ou seja, a cidade fosse atacada, a primeira casa a ser atacada era a dela, a casa mais vulnerável seria a dela, entendeu? Então, assim, não pensa que é um privilégio, não, pelo contrário. Era esse quadro de antigamente, o zona de meretriz, né, o zona de prostituição, ser longe da cidade. Talvez seja esse mesmo quadro aqui. Só que o povo machando, quando viu todas aquelas muralhas caindo, e viram, ué, aquela parte ali não caiu, mas eles viram, assim, o povo sabia, tá, gente? Porque como é que funcionava? Os espias falaram para Josué, Josué falou para 12 dos príncipes, talvez Salomão tenha escutado, talvez tenha escutado, e aí é passado, tá? É para todos, e talvez seja aí o sogro chegando, né? O pai de Salomão, o Naasson, né? Chega assim, meu filho, essa mulher, ela pode ter um passado, mas nosso Deus fez uma aliança com ela. Porque o pai de Salomão estava nesse momento da derrubada dessas muralhas. E Salomão provavelmente deveria ter a mesma faixa etária de Raabe. Nós precisamos entender a história. Então, todo o povo conheceu essa história. Vamos lá. Quando Josué viesse com seu exército para tomar e destruir toda a cidade de Jericó, vendo eles o fio escarlate na janela da casa de Raabe, eles não entrariam e não causariam danos, destruição e nem juízo em todos aqueles que ali estavam. Que é claro, eles poderiam simplesmente entrar e matar todos que estavam ali, como eles entraram e mataram todos que estavam em Jericó. Mas eles sabiam que havia uma aliança. Então, amado, presta atenção, no mundo espiritual, a marca do sangue de Cristo na minha vida me dá autoridade, legalidade para não permitir e não deixar, eu já vou dizer porque eu estou dizendo não permitir e não deixar, nenhuma maldição, nenhum demônio, nenhum invejoso entrar na minha vida. Não permitir e não deixar. Porque o inimigo anda ao nosso derredor, mas ele não invade o nosso espaço. Ele nos convence a sair do nosso espaço. É por isso que os espias falaram, olha, se você sair desse espaço que está essa marca, eu vou te dizer uma coisa para você, nós não temos nenhuma aliança contigo. Então, muitas pessoas sofrem consequências, tá? É aquilo que eu sempre falo, gente. Essa semana um pastor veio conversar comigo, então, porque na internet está falando contra dízimo, que dízimo, em primeiro lugar, é uma matemática espiritual. Se você fizer as contas, nunca vai sobrar. Por isso que dízimo é premissa. Segundo, dízimo é uma questão entre você e Deus, é um compromisso. Ah, mas eu estou muito bem, você poderia estar melhor. Eu não esqueço uma vez uma pessoa que fez um estudo sobre riqueza
e prosperidade. Então, riqueza é o cara que não é dizimista, mas ele tem muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro com médico, com fatalidades. E o cara que é próspero, talvez ganha menos que ele, tem um padrão de vida até melhor que ele, não no sentido de casa e de carro, mas de qualidade interna de vida, porque dízimo não é uma questão matemática, ou da matemática. Dízimo é uma questão de fidelidade. E isso é muito sério. Tá? Então, quando Raabe ela aceitou as condições, ela se posicionou e ela fez a conexão com seus familiares e falou: vocês não saiam daqui por nada. Agora, amado, você já pensou, você está naquela casa, que é o mesmo paralelo que aconteceu naquela noite no Egito. Você está lá, de repente, vem aquele calafrio, porque eu não creio que o espírito da morte entrou. Quem tem animais em casa sabe que às vezes o mundo espiritual se estremece e os cachorros são os primeiros a começar a gritar, a uivar. Então, de repente, vamos imaginar, né? De repente, eles começam a sentir alguma coisa estranha e de repente eles começam a ouvir gritos lá no Egito, gritos e gritos e gritos, e de repente eles começam a perceber, cara, está acontecendo alguma coisa. Eles não saíram para fora, eles ficaram quietinhos e imagine aquele que não acreditou no comando de Moisés. Esse negócio de dízimo é furado, esse negócio de fidelidade é furada. E aí? Ele olha para os seus familiares e diz assim, e olha naquela mesa, de repente, seu primogênito cai morto, ele fala, eu plantei isso. Né? Nós não sabemos se alguma pessoa deixou de ungir sua casa, eu creio que não. Tá? Agora vamos para uma outra cena. A mesma cena, o espírito da morte entrando, os pessoal gritando, e você firme lá na sua casa, porque você tem a marca do cordeiro na sua casa. Você ungiu os umbrais da sua casa. E aí, outra cena. O povo vendo o muro caindo. Amado, eu assisti o 11 de setembro ontem eu e a Anja, e o pessoal do Corpo Móvel falando assim, o barulho daquelas pedras caindo e o barulho dos corpos caindo, muitas pessoas pularam, né? Você sabe disso. Então, pode ter certeza, quando eu estava em casa, gente, eu estava lá na igreja, quando caiu aqueles muros, lá na Selma, no Sonorrara, lá na papelaria, todo mundo escutou, foi todo mundo, aquele barulhão, foi dois muros pequenos. Imagina o barulho que não foi dessas muralhas quando elas caíram. Agora imagina Rabi sentada, alguém da família, meu Deus, vai cair tudo, vamos sair daqui. Nós vamos morrer. Eu gosto de fazer um cineminha, tá, gente? Nós vamos morrer. De repente, Rabi, não, gente, senta aqui. O Deus que abriu o mar vermelho, sabe aquele Deus? O Deus que fez aquelas proezas, sabe? O Deus que abriu o Jordão, sabe? Esse Deus, foi ele que derrubou essas muralhas. E tem mais, eu tenho uma aliança com ele. Tá vendo aquilo lá na janela? Aquilo é uma aliança. Aquilo é um contrato no mundo espiritual. Então, meu amado, que esse óleo que você vai pegar hoje, tá, seja um contrato no mundo espiritual, seja uma marca no mundo espiritual. Eu sei de algumas pessoas que não vão por uma questão pontual, elas já falaram comigo no privado, os seus olhos já estão reservados, tá? Então, assim, e nós não vamos dar óleo para o meu parente, para o meu bisneto, não. Primeiro que a essência subiu demais, tudo subiu. Mas voltando aqui, tá? Não vamos falar isso agora, não. Então, o posicionamento de Rabi dentro daquele momento. O fio escarlate profeticamente já nos apontava e mostrava que a nossa salvação viria através do Senhor Jesus, da sua morte na cruz do Calvário, e que seu sangue derramado por nós é que nos garante a salvação e que nos livrará de todo o juízo que está por vir sobre este mundo cheio de pecado. É aquele momento assim que você vê para o símbolo, né, que essa gota, né, esse fio escarlate desceu naquela cruz, que é todo o símbolo que o Senhor colocou. Então, há algumas questões aqui para nós caminharmos já quase para o final. Lições que nós podemos tirar de Rabi. Primeira lição, graça. Rabi revela a graça de Deus e a maneira como ela alcança os piores e improváveis. Ou seja, nós nunca iríamos escolher pessoas que a graça escolheu. O amor de Deus revelado pelo cuidado que tiveram para com ela. O fio vermelho que ela deixou, mas também ela teve uma atitude, né?
que ela deixou nos remete ao sangue do Cordeiro, como eu já falei, imolado, derramado por nós injustamente. Então, lições de Raabe. Primeira, graça. Segunda, amor. Terceira lição, adoção. Ela foi adotada como povo de Deus. Quarta e magnífica lição, misericórdia. A misericórdia é demonstrada porque Raabe entrou na genealogia de Jesus. Amado, essas são as lições que nós aprendemos com Raabe. O próximo personagem que nós vamos estudar domingo que vem, ele tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, tá? Que é esse cara chamado Eudes. Um cara que tinha um defeito físico, mas ele não se esquivou do seu chamado, não se esquivou do seu posicionamento, não se esquivou das suas conexões, e ele foi o primeiro libertador do povo de Israel. Nós precisamos entender que as nossas limitações, os nossos medos, as nossas inseguranças, uma vez conectadas no amor e na graça, posicionadas, ela fará conexões no mundo espiritual, trazendo sobre a minha vida e sobre a tua vida o melhor que Deus tem para nós nesses dias. Amém, amado? Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer sobre nós a sua palavra, que Deus tenha misericórdia de nós. Aqueles que vão poder ir hoje à noite, nós estaremos entregando o óleo, tá? E é um ato profético que nós estaremos trazendo. Esse óleo tem a ver com reconstrução na nossa vida afetiva, nosso casamento, nossos relacionamentos. Tem a ver com a nossa vida profissional, porque é um ano de avançar no profissional, tá? Mas por isso que nesse videozinho que a pastora fez, nós colocamos lá, para quem não assistiu, né, que as nossas máscaras sejam apenas fantasias, que o nosso distanciamento seja apenas nas estradas por segurança, mas que nós tenhamos fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Preste atenção, meu amado. E não é porque a igreja está passando por necessidade, porque Deus tem sido fiel com a Monte Hebrão. Eu não estou preocupado com as finanças da Monte Hebrão. Eu estou preocupado com a sua casa. Esse será um ano de posicionamento nos dízimos e nas ofertas. Por que eu digo isso? Por causa do calendário e por causa de algumas questões que eu tenho compreendido no mundo espiritual. Então, que isso possa realmente te chamar a atenção. Eu tenho pessoas que ligam para mim, pastor, o senhor pode passar aqui hoje porque eu não posso sair, o senhor pode passar aqui e pegar o dízimo. Eu acho fantástico, não é a questão do valor, é a questão do posicionamento, e é o posicionamento que fará conexões no mundo espiritual. Amém, amado? Que Deus nos abençoe. Então, quem puder ir hoje à noite, nós estaremos lá às 18h30 e acabaremos, talvez, hoje, perto de 5 para as 8. Amém? Encerrando aqui.